Olá, tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou e com ela mais um Café com Gustavo. A gente vai continuar falando sobre precificação, então teremos mais esse vídeo e mais um. Claro que podemos eventualmente falar um pouco mais sobre esse assunto, mas a ideia é terminar esse ciclo com esses 4 vídeos. Bom, já tivemos algumas provocações sobre esse assunto no primeiro vídeo. No segundo, falamos para que você pesquise sobre custeio por atividade, custeio por absorção, falamos sobre inflação, falamos sobre o perigo que é o markup. Por isso, se você chegou até aqui, mas não viu nem o primeiro vídeo nem o segundo, te indico fortemente que os veja. E, por favor, não se esqueçam de curtir os nossos vídeos e de nos ajudarem se inscrevendo no nosso canal. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o efeito tempo no preço. Nossa, Gustavo, mas o que você quer dizer com isso? Muitas vezes o markup, que nós já falamos, que é você fazer vezes 2, vezes 4, vezes 8, seja matéria-prima ou o que for na precificação, desconsidera alguns fatores, como, por exemplo, aquilo que você precisa para que o seu produto final, seja ele um serviço ou um produto, seja entregue, seja finalizado. Ou seja, energia elétrica, eventual gás, entre outras tantas coisas, como aluguel, os tributos que você paga. Mas veja só que interessante. Você já parou para pensar em quanto tempo você demora para fazer algo? Vamos pegar um exemplo aqui. Você é um advogado ou um contador e te contratam para que você faça determinado serviço. Você já pensou ao elaborar a sua proposta ou fazer a precificação, contar quanto tempo você vai demorar? Ver atividade por atividade, ver o tempo, ver o quanto você deveria cobrar por hora, ou seja, quanto custa a sua hora, pensar no lucro também da sua hora, você ver quantas horas você vai demorar para realizar determinada tarefa e no final, com aquele total, informar o seu cliente que você tem que cobrar X ou Y para realizar aquele trabalho. Muitas vezes nós não fazemos isso. No caso do advogado, você tem um norte, que é o AB te dá de uma tabela, que é aquele mínimo que você deve cobrar. Agora, será que aquele mínimo para a estrutura que você, advogado, tem, como, por exemplo, um escritório que você paga aluguel, você paga energia elétrica, você às vezes coloca um cafezinho para o seu cliente, uma água, os livros que você compra, os cursos que você faz, será que tudo isso está na sua precificação? Será que hoje você sabe quantas horas você tem que gastar para realizar um trabalho de excelência e quanto você tem que cobrar por hora para não sair no prejuízo? Ou seja, conseguir com aquele trabalho pagar os livros, os cursos, o local que você trabalha e ainda tirar algum lucro? Por isso que nesse Café com Gustavo eu gostaria de te provocar para você, vendo esse vídeo, quem sabe agora você pode até apertar o stop, depois você continua, mas você vê quanto custa a sua estrutura, quanto custa para você fazer determinada tarefa em horas e depois você vê quantas horas que aquela atividade você vai incorrer, como é que vai ser isso? Deixa eu dar um exemplo, agora como advogado e depois uma como contador. Me contratam para cuidar de um processo. Pois bem, eu não sei quanto tempo esse processo irá durar ou não, mas eu sei que eu vou ter reuniões com o meu cliente, vou ter que falar com o juiz, vou ter que preparar peças. Eu tenho que estimar o número de horas e aí eu posso mandar uma proposta para o meu cliente. No caso de contador, acabamos de entregar o imposto de renda de pessoa física. Quanto tempo eu vou gastar falando com o meu cliente, analisando a documentação, imputando as informações no sistema? E a partir do momento que eu sei quantas horas eu vou gastar e eu já sei quanto eu devo
cobrar da minha hora para pagar todas as minhas contas e ainda lucrar, eu sei quanto eu tenho que cobrar. Por isso, nesse Café com Gustavo, gostaria de deixar uma simples mensagem, resumindo tudo que eu disse. Lembre-se que tempo é dinheiro e que se você não cobrar esse tempo, você pode sair no prejuízo.